Boa noite, que Deus abençoe vocês, glória a Deus, que saudade que eu estava de aparecer por aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, boa noite. Que Deus nos abençoe. Chegamos no 14º culto comunique. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Feliz mês de Nissan. Hoje nós estamos no dia 9 de Nissan. Nissan é Páscoa, é Ano Novo bíblico. 9 simboliza o fruto do Espírito, nascimento de algo novo. E hoje esse culto comunique, 14º culto é novos começos, novos começos. Quando nós chegamos no final da linha, na linha de chegada, é porque começou tudo novo. O final é melhor do que o começo. E Deus está fazendo coisas novas. Essa é a palavra. Mês passado nós falamos sobre novos decretos, onde foi anunciado morte, o Senhor traz vida. E agora estamos no mês da vida, de coisas novas, de ano novo, de celebração. Deus seja louvado. Eu não sei o que você passou esse mês de março, eu sei do que eu passei, do que meu físico passou. Mas estamos aqui curados, restaurados, reanimados, porque o Senhor dá a palavra. E essa palavra que nós temos que caminhar sobre ela. Não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Porque nunca se esqueça, a última palavra vem do Senhor, a última palavra. E a palavra de caminhar vem do Senhor. Que Deus te abençoe, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui de volta, curada, recuperada, renovada. E em tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito. E o nome dEle é exaltado, glorificado, adorado através da nossa vida. Como é que crerão se não há ninguém que empregue? Então o Senhor nos dá hoje um novo tempo e um novo começo, novos começos. Deus muda os corações, Deus muda os decretos, dá decretos de vida, de paz, de amor, de prosperidade. Que você possa entender que hoje é um novo tempo, é o ano novo bíblico. Estamos no 9º dia de Nissan, mês novo bíblico. O Senhor está fazendo grandes coisas. Se chegou no final da linha, dê glórias a Deus, porque agora é um novo começo. Porque agora começou o ano. Nós caminhamos no Moed, no tempo determinado pelo Senhor. Tempo determinado pelo Senhor, não é um tempo que o homem determina. É o tempo que Deus determina. E quando Deus determina, ninguém revoga. E quando Deus faz, não há ninguém que interfira. Deus abençoe, boa noite. Estamos no mês novo, no ano novo bíblico, 9 de Nissan. Então o que Deus faz, ninguém pode fazer. Ninguém pode embargar. Por mais que queiram mexer e embargar, quando Deus fala, sai, acabou, vida nova, novos começos, o Senhor faz acontecer. Deus não pede licença para ninguém não, Ele vai fazendo, porque Ele avisa antes de fazer. E aquilo que Ele decretou, ninguém pode. É o decreto do Rei. Se você depois não viu o mês passado do culto comunique, foi novos decretos, decretos de vida. Falamos na semana do Purim. E agora falamos uma semana antes da Páscoa. Olha como é misterioso. Falamos novos decretos mês passado. Era uma semana antes do Purim. E agora, uma semana da Páscoa, falamos sobre novos começos. Deus é fiel, que do teu ventre flua vida. Ah, eu sou homem. Nós temos um ventre espiritual. Os nossos filhos profetizarão. Nós somos uma geração eleita. Se na tua vida houve quebras, perdas, encerrou em você, porque em você começa um novo tempo.
novos começos em nome de Jesus. E eu estou reanimado, porque você me reanimou. Passei o mês de março doente, ruim, mas estamos aqui para falar que o Senhor levanta, que o Senhor restaura, que o Senhor ressuscita. Ele ressuscita sonhos. E Nissan é o mês da Páscoa, Peshá, passagem, libertação, êxodo. E semana que vem é a Sexta-feira Santa. O calendário bíblico está se chocando com o calendário da Terra, com Cronos, com o gregoriano. Isso é muito poderoso. Então nós vamos orar para que o Senhor fale conosco. Porque todo culto comunique é o resumo do mês. E eu estou aqui de pé para falar as boas novas do Senhor. E falar que é tempo novo, sim. Porque começou o novo bíblico. 9 é nascimento, fruto do Espírito. Demora-se 40 meses, 40 semanas para ter um bebê. 9 meses, mais de 9 meses. 9 meses. Então o tempo do Senhor é perfeito. Perfeito. Por mais que a gente não entenda o tempo do Senhor, Ele é perfeito, Ele é bom e Ele é agradável. Deus é fiel. E eu tive um sonho essa semana que um homem me dizia, cercos de fogo. Esse louvor fala sobre arcos de fogo. O Senhor nos cerca, tá lá em Zacarias 2:15, que Deus fala que o Senhor nos cerca com muralhas de fogo. Porque não precisa de muros, porque Ele faz a nossa proteção. E dentro de Sião, a glória do Senhor será manifestada. Nós somos a casa e o Senhor nos faz a proteção. Por que Ele faz a proteção? Porque Deus faz coisas novas. E porque nós somos filhos. Porque nós decidimos obedecer e seguir ao Senhor. Ele só protege aqueles que estão debaixo da aliança com Ele. Você não tem uma aliança com o Senhor? Faça. Porque hoje é o dia de aliança. Páscoa é aliança. Páscoa é a fidelidade. Páscoa é lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. É lembrar que pelo sangue foi feita uma nova aliança. E o Antigo Testamento, ele faz alusão ao Novo Testamento. Cristo é o nosso Cordeiro. Ele é nosso êxodo, ele é a nossa libertação. E tudo que nos aprisiona a viver o propósito do Senhor caiu por terra, em nome de Jesus. Porque nós não podemos nos prender a nada que nos prenda, nos deixe longe do Senhor. Nós temos que viver com integridade, com clareza, o nosso propósito. Se você não entende o que Deus quer para a sua vida, que você possa entender hoje. Em nome de Jesus, vamos orar para começar. Pai, graças te damos por esse 14º culto comunique. Obrigada porque o Senhor me restaurou, me levantou. Eu estou aqui para anunciar as tuas boas novas e dizer que é um novo começo, novos começos. Pai, obrigado porque estamos às vésperas da Páscoa. E Páscoa é êxodo, saída, tempo novo, Pai, a terra prometida. Te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor nos escuta. Fala conosco. Celebramos uma nova vida, uma nova história com Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Compartilha essa live, manda para mais pessoas. Também vou fazer isso agora. Porque o Senhor está obrando. Deus está fazendo coisas novas. Deus está obrando. Que você possa entender que Deus está cuidando da gente nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos falar, estamos ainda em março, não é verdade? Dia 27 de março, 9 de Nissan. E esse mês de março foi março de justiça. E olha como é lindo, gente, porque tanto no início de março como em agora, final de março, os meses de Adar e de Nissan, eles simbolizam justiça de Deus. Adar foi o Purim, justiça, e e Páscoa, Nissan, é justiça de Deus. Deus, em seu caráter, ele é justo. Eu quero falar para vocês mais uma vez esse versículo que tem ecoado no meu coração, que é Isaías 61:8. O Senhor tem falado sobre tempo de renovo, de restituição, de devolução. Está em Joel também isso.
E eu não sei o que você passou, o que você tem passado, mas eu sei o que eu passo, o que eu vivo. E quanto mais você tem se dedicado para o Senhor, entregue sua vida totalmente para Ele, as lutas parecem que aumentam, na verdade, meu Deus, o que acontece? Mas permaneça firme, porque a direção vem dEle, o caminho é Ele que abre. Deus abençoe, boa noite. Então, vamos seguir o que Deus fala. Novos começos, Cristo nos dá vida e vida com abundância. Ele é nossa Páscoa, Ele é nossa vida. Isaías 61, 8 fala o seguinte: porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade eu os recompensarei e com eles farei aliança eterna. O Senhor é fiel em toda a sua palavra. Gênesis, Apocalipse, o Senhor fala sobre fidelidade aos seus filhos. Mas só tem direito à fidelidade do Senhor aqueles que são fiéis com o Senhor. Então, se você não é fiel ao Senhor, faça essa aliança com o Senhor. Confesse sua fé em Jesus Cristo, porque estamos na Páscoa, num tempo novo. E Deus faz coisas novas para aqueles que creem nele no tempo novo. Tudo é uma questão de fé, de você crer. Deus não pode operar naquela pessoa que não tem fé. Quantas vezes você recebeu uma palavra, você teve um sonho, Deus falou com você, porque Deus fala com o ser humano de infinitas formas e maneiras, porque Ele é Deus. Ele é Deus criativo, né? Onipotente, onisciente, onipresente. A questão é porque isso não me aconteceu. Deus abençoe, boa noite. Porque isso não me aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque você não teve fé. Quantas pessoas têm algo que não aconteceu na sua vida? Porque não teve fé. A palavra foi liberada. Nós temos isso aqui, na história do povo israelita. O Senhor deu a terra e falou, vão espiar. De 12 espias, só 2 creram que eles poderiam entrar naquela terra. Então a questão não está em Deus, está em nós. A questão está em nós, de ter fé. Quando Deus fala para você, eu vou restituir os tempos, eu vou acelerar o tempo, creia porque Deus vai. Se Deus não fizer, não foi porque Ele não fez, foi porque você não creu. Em toda a palavra do Senhor mostra, vai nessa tua força, vai nessa tua fé. Fé. A nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Gente, sabe o que é um grão de mostarda? Olha, a pontinha dessa caneta. Vocês estão vendo a pontinha da caneta? Viu a pontinha da caneta? Aqui, ó. Grão de mostarda. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, Deus opera. Então não é tenho muita fé por café, tem que ter fé. E se desprender da sua consciência humana, porque é assim, não é assim, não é assado. Deus faz como Ele bem quiser. Quando você clama pelo Senhor, Ele envia o socorro, Ele envia a provisão, Ele envia da maneira dEle, não é da sua maneira. Porque a gente tem expectativa, porque a gente tem nosso sonho, a gente tem esse ser humano. Somos seres criativos como o nosso Pai é. Deus é muito criativo, olha o que Ele criou sexta-feira, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou. Então o Senhor, Ele é criativo, Ele é sábio. Mas tem uma coisa, quando você ora segundo o coração de Deus, Ele vai fazer. Não como você imaginou, confabulou, mas como Ele quer. Porque Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Aprenda a confiar no que Deus está falando e deixa Ele fazer. Não fica cogitando, vai ser assim, vai ser assado. Então, março de justiça é isso. Isaías 61, 8. Eu odeio o roubo e a malignidade, e eu vou recompensar por tudo. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. Então, creia, porque são novos começos hoje. Sexta-feira começa novos começos em nome de Jesus na minha vida e na sua vida. Como falei para vocês, Nissan é o primeiro mês bíblico. Então o ano novo bíblico começou em Nissan há 9 dias. 9 de Nissan, hoje sexta-feira, 27 de março de 26, é 9 de Nissan. E 9 está ligado a nascimento, a novos começos, a uma nova vida e sobretudo
ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 frutos. Então, que você possa desenvolver, porque na nossa espera nós desenvolvemos o fruto do Espírito. É fácil esperar? Não, não é fácil esperar. Mas Deus trabalha na espera a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa incerteza, as nossas vulnerabilidades humanas. E Ele fala, confia. Viver com Cristo é você pular de paraquedas, é você pular de tirolesa, é você andar na montanha russa, achando que vai cair, que vai descarrilhar, mas não vai. Porque qual é a única certeza? Que Ele está comigo. Ele me colocou aqui, Ele garante. É isto, nós temos que nos desprender de nós mesmos. Descer, 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 para que Ele cresça e nós diminuamos. Para que o novo começo nasça, temos que nos desprender. Sempre falo nos treinamentos Comuniques e aqui no Culto Comunique. O empreender está muito ligado à vida nova, porque para empreender eu tenho que me desprender de tudo. Ah, porque assim era assado. Então, era assim era assado lá no CLT, agora você é um empreendedor. É uma mente nova, porque Deus é o dono do seu negócio. E viver com Cristo é se desprender de tudo que você já viveu. Deus vai nos desconstruir. Porque nós temos que voltar à essência de Cristo em nós. A essência de Cristo é dependência totalmente nele. Dependa totalmente de Deus. Não dependa do seu cartão, do seu dinheiro, do seu trabalho, do seu marido. Não, dependa de Deus. E Deus usa ferramentas. Boa noite, Deus abençoe. Deus usa ferramentas para nos abençoar. Você é uma ferramenta, eu sou uma ferramenta. Mas a nossa total dependência é de Deus, gente. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Nada. Engana-se quem pensa que o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu marido, isso, aquilo, não. Porque tudo provém de Deus. Ele é o autor da vida. Se nós tamparmos o nariz hoje, acabou, ninguém vai levar nada. Então tudo pertence ao Senhor. E essa dependência nos faz ir além da expectativa humana. A dependência nos faz ir além. Ir além. A dependência nos faz... Boa noite. A dependência no Senhor nos faz ir além. Além do que pedimos, nós pensamos dependência total do Senhor. Por isso que nós geramos novos começos, na dependência total do Senhor. Deus falou com Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Gênesis 12, 1. E abençoarei aqueles que vos abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que vos amaldiçoarem. Se tu uma bênção, Gênesis 12. Abraão deixou tudo para trás. E foi. E foi na direção que Yahvé falou, mas qual é a direção? Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas se cumpre no tempo certo, no Kairos, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Nós humanos somos realmente ansiosos, preocupados. Mas eu quero te falar que agora em Nissan, novo ano bíblico, no novo mês bíblico, Nissan, mês 1 bíblico, é a Páscoa, que é passagem, que é libertação, Pechá. Novo tempo, terra prometida. Nós aterrissamos no destino que Deus tinha para nós. Terra prometida. Tudo tem começo, meio e fim. Nós passamos por um tempo, por um processo, mas agora, ano novo, vida nova, novos começos. Aquilo que era para o seu fim, para a sua morte, Deus declarou vida e vida com abundância, e é um novo começo, porque chegou a hora. O tempo é agora, não é amanhã, é hoje, porque o futuro começa hoje. Louvado seja Deus. E agora é choro de alegria. Salmo 126. Salmo 126. Aquele que leva a semente chorando voltará com seus molhos de alegria. Vamos ler. Vamos ler. Deus quer trazer um cântico novo na nossa boca. Salmo 126. Choramos muito? Choramos.
choramos com dores de parto, sim, mas agora é choro de alegria, porque a alegria vem. A alegria chegou, a alegria está em Cristo, mas é hora da materialização e nós saímos honrados. A primeira coisa é você terminar uma prova e sair honrado, feliz, satisfeito, que cumpriu aquele processo, sem furar, sem roubar etapas. Eu não sei quanto tempo você passa pelo processo. Mas chegou o tempo, é linha final, linha de chegada. Louvado seja Deus. Concluído com sucesso e com aprendizado e com forja. Glória a Deus. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Gente, tudo tem começo, meio e fim. Louvado seja Deus! E agora somos um povo forte, numeroso. Isaías 61. Levanta-te e resplandece, pois já veio a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. E o pequenino se tornará mil, e o menor uma grande nação, porque eu, o Senhor, ao seu tempo, farei com que aconteça apressadamente. É o tempo, chegou o tempo. Kairos é agora, o Moed é agora. É já, é com pressa, porque Deus assim fala e Deus assim cumpre. Deus muda a sorte do seu povo. Deus mudou a sorte. Deus mudou a sorte do povo que estava lá, escravizado no Egito. Deus mudou a sorte do povo que estava em Suzã. Deus muda a sorte, Deus muda decretos, Deus dá um novo começo e traz prosperidade ao seu povo, traz paz, traz alegria, traz descanso. Depois de um tempo de cansaço, de perseguição, de caos, de luta, de processo, de passa pra cá, passa pra lá, e passando de nível agora, é tempo de alegria, de descanso, de aproveitar, de usufruir tudo que o Senhor falou, tempo de testemunhar, de provar os frutos da terra prometida. Vão viver na terra que vocês não plantaram, vão se alimentar daquilo que vocês não plantaram. Vão morar em casa que vocês não conquistaram, mas é a promessa do Senhor. Terra prometida, promised land, terra que mana leite e mel. Porque o Senhor faz com que a gente viva em paz, sim. E nesta terra, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, é uma passagem muito linda que eu amo, que fala sobre Rehobote. Rehobote é sobre a passagem de Isaac. Abraão, vamos abrir em Gênesis 26. Gente, os poços que Abraão cavou, Isaac estava ali, reivindicando que era dele. E toda vez que ele cavava novos poços, vinham os pastores de Gerar. Vocês leiam Gênesis 26 na íntegra. Mas a palavra que está muito forte é Rehobote, porque Rehobote é prosperar naquele lugar, prosperar em paz. Então você passou por turbulências, por brigas, por isso, por aquilo, e parece que o poço ficou entulhado, sim, mas agora não vai mais ficar entulhado. Assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Vai prosperar em paz, porque não dá para você prosperar num lugar que você está tendo briga, discussão, discórdia, desacordo. Não dá para prosperar num lugar que é totalmente hostil. E aqui isso fala
Olha que forte, gente. Gênesis 26, 17. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao povo o nome ao poço, ao nome de Ezegue, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa do poço. Mas eles também discutiram, e por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. O que Deus fala pra gente? Nós permanecemos, nós ficamos ali e cavamos os poços e foram entulhados. Mas agora vamos sair deste lugar e vamos cavar em paz, crescer, prosperar em paz. Reobote. Não precisa mudar de estado, de país. É mudar de perímetro. Isaac permaneceu em Gerar, mas ele foi para outro lado e dali ele cavou um poço e não teve discórdia. Não foi nem Ezegue nem Sitna, foi Reobote. Reobote é: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Louvado seja Deus. Reobote. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nesta terra. Reobote. É novos começos, não vão mais entulhar nossos poços, nós vamos prosperar em paz, vamos expandir em paz. Assim diz o Senhor, louvado seja Deus. E continua, dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento para os seus servos e cavaram outro poço. Quando você está em paz, você consegue prosperar, crescer, avançar, alargar suas tendas. Quando a gente não tem paz, por estar num lugar tão apertado, que é Sitna e Ezegue, as coisas não fluem. Mas Deus faz justiça, como fez, e Deus nos faz prosperar e crescer naquele lugar. Louvado seja Deus, porque Deus é Deus da justiça. Tecno Yavé, Deus de justiça. Louvado seja Deus. E nós temos que estar despertos e prontos para seguir a direção do Senhor. Gênesis 12, Páscoa. Ei, desperto, vamos. É agora. Para fazer agora. Sai agora. Êxodo 12, gente, desculpa. Porque Gênesis 12 já passou. Já falamos sobre Gênesis 12, sai da tua terra, né? E vai para onde eu tô te falando. E Êxodo 12, Páscoa. Estamos à véspera de Páscoa. Louvado seja Deus. E o povo estava pronto para ir embora. Gênesis 12. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, Nissan. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem, gente, 10º dia amanhã, 10 de Nissan, isso é forte, hein? Isso é forte. Isso é forte, Jesus. Digam a toda a comunidade que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família. E aí continua.
e passar o sangue nas portas. A parte que eu acho mais lindo, ao comerem, olha isto, ao comerem, eita que é forte, Jesus, eita que é forte. Ao comerem, estejam prontos para sair. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Isso é forte. Hoje é 9 de Nissan. Amanhã, sábado, Shabat, é 10 de Nissan. E a palavra se cumpre. Louvado seja Deus. Estejam prontos, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Passagem, novo começo, vida nova. É forte, minha gente, é forte. Deus está sinalizando, unjam suas casas, porque Deus faz algo novo. Começou novos começos, um novo tempo. Louvado seja o Senhor. Não despreze a direção do que Ele fala em seu coração. Se unja, passe o sangue nas portas, passe. O Senhor está sobre nós. Nós temos que consagrar tudo a Ele. Isso é muito forte. Gênesis 12, Êxodo 12. Glória a Deus. E lembre-se que para ter a provisão, que é a Parnassá é a provisão que está alinhada ao nosso propósito. Para tê-la, tem que ter a direção. O Senhor retirou eles lá do Egito com provisão. Saíram com honra. Meu Deus. Saíram com honra. Saíram com provisão. Saíram com a direção. Não saia onde você está se não tiver direção. Que quando Deus dá a direção, Ele envia a provisão. Ele é Deus, Ele é responsável pelos seus filhos. Depois vocês leiam na íntegra, Gênesis 28. Aliança com Deus para viver o propósito profético. Sim, cada um de nós foi feito para viver um propósito único, exclusivo do Senhor, para levar as boas novas. Nossa vida é para anunciar as boas novas. Ninguém tá aqui de passagem, né? Só para tirar foto, ter filho e casar, não. Todos nós temos aqui um propósito com o Senhor. Todos nós somos instrumentos do Senhor. Isso é muito forte. Anunciar as boas novas de salvação. Anunciar. Porque cada um tem um destino profético, um lugar para ir, para chegar. Que você atinja o seu propósito com Deus, em nome de Jesus. E nós estamos no mês de Nissan, né? Nissan é a tribo de Yehudá, tem tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá que veio o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus nos mostra que o fim vira começo e que Ele perdoa os nossos pecados. Bom dia, boa noite, Deus abençoe. Estamos no mês de Nissan. Nissan é representada pela tribo de Judá, Yehudá, tribo de leão de Judá. E a tribo de Judá, ela é característica pelo louvor, pela adoração, pela força, pela garra. É maravilhoso, tempo de graça, tempo de justiça, tempo de louvor. E olha que fala em Gênesis 49, 9 sobre a tribo de Judá. Lembre-se que da tribo de Judá veio o rei Davi, veio o nosso Messias Jesus. Então, toda a Bíblia aponta para a salvação, para a redenção. Quanto mais você estuda a Bíblia, a palavra do Senhor, mais você fica assim, meu Deus, quantos segredos nós temos na palavra. Assim, Ele se revela. Olha, presta atenção aqui. Gênesis 49, 9. Judá, tribo de Judá, agora, Nissan. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar uma presa. Como leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando
de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações o obedecerão. Isso é forte. Em Gênesis 49:9 fala aqui da tribo de Judá viria o Messias, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e a ele todo louvor, toda honra, toda glória, porque ele derramou sobre nós a sua graça, a graça que nos perdoa, que nos reconecta ao propósito. Siga a direção do Pai. Siga a direção. Gênesis 12. Vai, cada dia um passo. Não fique ansioso, deixa Deus fazer. Isaías 30:21, muito lindo. Postei hoje não, faz 2 dias atrás que eu falei. Isaías 30:21 fala sobre este é o caminho, seguiu. O ser humano, ele tem dificuldade de entender coisas óbvias. É por aqui que anda. Não, a pessoa quer saber do próximo passo, não. Se você não seguir o básico, como você quer fazer mais? Siga a direção. O café de domingo vai ser sobre essa palavra. Apenas siga. O mais difícil não é seguir, ir, é permanecer. Porque a última palavra é esta. A última ordem é seguir, continue seguindo. Não vire nem para a direita nem para a esquerda. Mas a gente fica assim, tá, e aí? E aí que você continua. É que nem o GPS. A mulher tá falando lá, siga em frente. Siga em frente. Não vamos se virar. Uma coisa com Deus. Siga em frente. Vai, go ahead. Vá, siga em frente. Falou alguma coisa? Não, então você não tem que fazer nada. Mas nós queremos sempre, né? Ah, peraí, tá errado. Aí vai lá e recalcula a rota, aí atrasa mais. Não. Siga. 30:20, oh meu Deus, 30:21, misericórdia, 30:21, Isaías 30:21, fala o seguinte, 30:21, aqui. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. O Senhor falou, é aqui que eu vou. Mas é por aqui. Siga em frente. Não vai para a direita, nem para a esquerda, é frente. Go ahead. Mas o ser humano, ele quer saber. Eu conheço pessoas assim. Você tá com o GPS na mão, você tá ali, ó, de copilota. A pessoa fica assim. E aí? Eu falo, continua. Ó, o GPS tá falando, continua. Ah, continua. Gente, tem que confiar na direção e avançar. Nós chegamos no destino final. Louvado seja Deus. Ano novo, vida nova, novos começos. Deus é fiel. Estejam atentos, porque amanhã, 10 de Nissan, como está em Êxodo 12, é a ruptura, é a saída, é o êxodo. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Terra prometida que mana leite e mel. Eu não sei qual é a sua terra prometida, eu sei da minha. Eu não sei qual é a sua terra prometida, mas eu sei da minha. Que você possa se alegrar, porque é essa palavra de confirmação para o seu coração. Leia Êxodo 12, porque fala sobre 10 de Nissan. 10 de Nissan é sábado, Shabat, 7º dia da semana, que já começou, né? Então, que você possa entender que o mais difícil não é sair e ir, é permanecer na direção que foi lhe dada. Se o GPS não falou vira para a direita, você não tem que virar, você tem que continuar seguindo. E tendo calma no coração. Amém? Esta é a palavra que o Senhor quer nos entregar hoje. Glória a Deus. 9 de Nissan, 27 de março de 26. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Boa noite. Te convido também a você passar no nosso link na bio, conhecer o nosso e-book Comunique, conhecer mais sobre o Comunique, porque o Comunique tem treinamento, tem culto, tem tudo, porque o Comunique trabalha de dentro para fora, não é só negócio, não é só business,
é um composê para sua mente, para o seu coração, para o seu físico, para o seu espírito. Porque tudo pertence a Deus, amém? Que Deus te abençoe. Feliz novo tempo, novos começos em nome de Jesus. E compartilha essa live, porque eu sei que falou muito forte, falou comigo e falou também com vocês. Link na bio, conheça o nosso trabalho, conheça o Comunique, o Fundo Missionário, o Ministério Priscila Carvalho e mais. Estaremos colocando mais links lá, porque por hora é isso que nós temos para vocês. Que Deus nos abençoe e te encontro domingo no café às 8 horas da manhã, concluindo esse mês com apenas siga a direção. Deus abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau. Começamos. Novos começos. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.